Pessoal, vamos aproveitar o contexto entre essas complexidades ligado às questões inseridas aqui, a maneira feltal, o complexo do felto e os clãs feltais, ok? Ligado também a esses sumários, motrizes, motores, o complexo do felto, a sua compreensão, limitação, ou seja, o campus de estudos desde as colônias que vem a vincular o próprio treinamento e os seus pareceres. É lógico que há uma articulação a ser discutida, que em primordial é o próprio exercício que vincula a própria idade, a própria história, a própria base e as escalas historiográficas, as escalas termográficas, as escalas geográficas, ou seja, cartográficas, mapeográficas, que vem a ter uma estimativa entre esses campos sociogenéticos, essa sociogênese entre uma função defensiva e uma função ofensiva, aonde destacamos também a palavra gênero entre exemplos sul, leste, oeste, ou seja, os quatro campos do mundo. Há uma diferença entre a palavra gênero e as questões que nós colocamos entre as nossas bebidas teóricas que bebemos e se alimentamos. Quando eu falo bebida aqui, vinculo a questão não só as bebidas diuréticas, mas as bebidas também que nos coloca reposições não só hormonais, mas reposições ligadas aos campos prototipos ligados à própria maneira de viver, que é a própria água H2O, que tem as suas misturas cíclicas e acíclicas relacionadas ao próprio treinamento. Então, quando falamos sobre colônias, falamos de séculos e séculos, falamos em vírgula 2, vírgula século 3, nessa blindagem de organização militar, e essa blindagem vai nos resultar limitâncias, senão vai haver fatores que venham extrapolar essas entidades, instituições, identidades, que venham também ser fatores setoriais em cada lugar, município, país ou bairro, entre esse complexo do felto e os clãs feltais. É lógico que tem alguns livros que falam da década de 80, 70, 60, essa avalanche ligado à motricidade humana, à educação física para todos, corrida para todos, nos coloca uma maneira de tese conservadora. Como sendo conservador, eu defendo essa tecla, né? Ou seja, não para deletar, mas colocar entes fatores ligados a essas questões. Então, o pós-feudalismo nos coloca uma maneira importante. É lógico que a própria educação física, ela não vai ser aceita com uma pedagogia crítica, histórica, mas ela faz parte entre a própria pedagogia, relaciona o movimento. É lógico que se nós entrarmos de frente entre esses domínios de organizações ligado ao aprendizado e à tendência, nós vamos entender aquela história que nós ouvimos desde que nós começamos a faculdade, relacionado aos campos sócios, aos termos intencionais que relacionam essas unidades, os intercâmbios materialistas, históricos, dialéticos. Materialistas se relacionam à sua pessoa, ou seja, as questões de distinções histórico, que é a sua bagagem histórica, e as suas dialéticas, que ligam o campo individual e intelectual, que também vai haver coerências importantes ou impotentes ligadas à sua própria coletividade. Então, quando eu falo sobre
os campos de interdominicais, saltos ligados a essa ascensão, por lados de próprias nações, o seu mover maquinário, a indústria, o período pré-industrial, pós-industrial, os termos que eu já coloquei, os campos pré-científicos e pós-científicos. O pós-científico está até hoje entre esse capitão que é chamado pesquisa, essa capitania que relaciona as complexidades ligadas à própria investigação. Embora os campos de colocar períodos coloniais, falamos do capitão, mou, o arreador, o coideiro, o capanga, correlações, o capataz, lá vem o capataz, lá vem o feitor. São palavras que nos colocam também diâmetros cinematográficos que abordam uma história que são antecedentes ou descendentes, reminiscentes, e essa maneira reminiscente nos coloca esse enredo feudal, pós-feudal, nos coloca uma organização entre esses fatores. Pois bem, entre descrever a própria democracia, já descrevemos partidos ligados ao regime educacional que vem a relacionar esses campos poliglotas sobre partidos e impartidários, essa ciência que vem a ventricular o poder e a sua durabilidade entre a sua dominância e a sua impulsão. Lembra que eu estava falando sobre algumas questões de 10 a 13 anos de idade, depois 14, 20 anos, as estatísticas ligadas à dominância do pé e à impulsão, a questão da dificuldade ligada à lateralidade, a dificuldade de nós irmos para o lado direito, uma corrida horizontal para o lado direito, uma corrida horizontal para o lado esquerdo. Nós temos dificuldade, pois bem, nós só pensamos em olhar para frente, como um cabresto. Você vai fazer um cabresto de uma pipa, um cabresto de uma pipa, um peão, vai ter o cabresto aí, você vai olhar só para a parte vertical. Quero dizer que é ruim, mas tem momentos que nós temos que olhar entre essas divisões que ocorrem do mar, olhar para o lado direito e esquerdo, e vai nos colocar uma precisão ligada à própria profundidade que se chama pesquisa, oriunda entre passes, entre receptividades, caminhos, que vem a colocar departamentos na nossa própria vivência. Ou seja, entre esses campos antológicos e ontológicos, vem a ser uma maneira ligada à essência, à ontologia, e a ontologia vem a ser uma maneira presente, que também nos coloca fatores da nossa própria pessoa, né? Os campos coparticipativos, essa cooperação que relaciona outras pessoas que tiveram parte desses clãs feudais que ocorrem na sua própria faculdade ou universidade. Esses clãs, né, ligados às dominâncias, nos coloca maneiras que venham adicionar complexidades em matérias, elementos espirituais, humanos, e que venha a destacar o produto maior, que é o capital ligado ao exercício, capital ligado aos hábitos que o próprio corpo vem a relacionar uma fonte de vida, que é o próprio desejo de viver, que é o próprio desejo de emancipar, expandir, impulsionar entre essa dominância e o dominante. Depois o próprio dominante está sendo dominante, vai dominar entre a sua consciência e o seu estilo histórico ligado a essa matéria histórica dialética, esse diálogo entre você e o seu corpo, esse diálogo entre você e outras pessoas, ou nações, ou mundo, ou multidões, que vem a declarar uma pesquisa entre sucessões ou sessões ligadas a programações de treinamento. Pois bem, então quando falamos de estudos, falamos dessa flexibilidade, e essa flexibilidade nos coloca um desejo de falar sobre locomoção, nos coloca um desejo de falar sobre força, não só força pura, força típica, mas uma força agrária, força rural, força urbana, e essas forças vêm a denominar algo que tenha resistência.